Olá, garotos e garotas, boa tarde. Eu sou o professor Reginaldo Salvino, professor de História, e hoje nós iremos conversar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês umas lâminas e a partir daí nós iremos debater sobre esse conteúdo. Onde é que eu pego? Mais ou menos aqui. Só um momentinho que a gente está aqui resolvendo questões técnicas, mas nós continuaremos. Não estou conseguindo sair de lugar aqui, né? Só algumas questões técnicas que a gente não pode deixar de ter, mas... Só isso, não dá isso. Aqui. Tá. Então, nós daremos agora início à nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou estar passando para vocês algumas lâminas e no decorrer do processo nós iremos dialogando sobre esse tema que é sensacional. É só uma questãozinha técnica aqui que eu não estou conseguindo ainda. Pronto, virou. É o de cá. Tá. Eu estava vendo... Pronto, então... A Primeira Guerra Mundial, a gente ir se situando, ocorreu em solo europeu, está dividida em 3 fases. A preparação da guerra, a guerra de trincheiras e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Esse é um dos principais momentos da própria guerra, né? Então, elementos que contribuíram para a eclosão da Primeira Grande Guerra. Então, o acúmulo de capital, então muitas nações na Europa começaram a enriquecer, né? A disputa política por territórios, então você tem essa disputa tanto dentro da Europa como fora da Europa, e nós temos o nacionalismo, esse pensamento nacionalista que neste momento, final do século XIX, começo do século XX, vai estar muito exacerbado nessa sociedade. Então, a gente vai tratando de algumas questões que vai preenchendo esse campo de conhecimento que é sobre a Primeira Guerra Mundial, né? E aí a gente vai recapitulando o conceito de capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com os fins lucrativos. As características centrais desse sistema incluem, além das propriedades privadas, a acumulação do capital, o trabalho assalariado, a troca voluntária e o sistema de preços e mercados competitivos. Então aí, essa luta pelo acúmulo de riquezas vai gerar esse grande impacto nas relações sociais dentro da Europa na época. O capitalismo, neste período, é dividido em 2 fases, né? O capitalismo comercial, só para a gente entender um pouco aqui o que é o capitalismo. O capitalismo comercial ou mercantilismo, que surge com o fim do sistema feudal por volta do século XV. E o capitalismo industrial, que surge com a Revolução Industrial, iniciada por volta de 1750, alguns autores dizem que é 1780, aí na Inglaterra, ao ser introduzida máquinas movida a vapor e em galpões de fábrica. Então, a dinâmica da produção de produtos ela se altera profundamente. Recapitulando aí do conceito de imperialismo, porque além do capitalismo, a gente traz também a discussão sobre o imperialismo, porque é isso que vai demarcar o território da guerra. Então, o imperialismo é uma série de ideias, medidas e mecanismos que, sob um Estado-nação procura efetivar políticas de expansão territorial, cultural e econômica do seu país sobre outra ou várias regiões geográficas vizinhas ou distantes até, né? Então, aí o imperialismo é justamente essa tentativa de implantar um domínio sobre um território maior e aumentar a riqueza a partir disso, né? Então, e aí vem a questão de Estado, né? Porque a gente, os Estados nacionais, o capitalismo, o imperialismo, mas a gente precisa entender de forma sequenciada o que é o Estado nacional, o que é o capitalismo e o que é o imperialismo. Então, o Estado, quando falamos do conceito de Estado, referimos-nos ao controle político que rege determinado território.
O Estado é composto de território, governo, população, a Constituição e as leis, né, que regem o Estado. A Força de Defesa, as Forças Nacionais, faz parte da estrutura do Estado, e a economia, a forma como essa sociedade organiza a economia também está posta dentro do conceito de Estado. E aí o Estado-nação, porque a gente tem o Estado e o Estado-nação. O Estado-nação é constituído por uma massa de cidadãos que se considera parte de uma mesma nação. A identidade em comum, língua, religião, então a cultura, muitas vezes os traços físicos, então aí garante-se uma identidade em comum, né? Então, sob essa perspectiva, podemos afirmar que todas as sociedades modernas são Estado-nações, né? Isto é, todas as sociedades modernas estão organizadas sob o comando de um governo instituído que controla controla e impõe sua política, né, sobre uma sociedade inteira. Então, compreendamos isso. Os estados nacionais que se formaram na Europa foram muito importantes para o fortalecimento econômico, e esse acúmulo de riqueza e a busca por novos mercados gerou o imperialismo. Então, vamos aí, dentro dessa discussão mais geral sobre o imperialismo, o acúmulo de riqueza capitalista, a gente vai vendo o que é que vai gerando, né? São os primeiros passos da Primeira Grande Guerra, né? Então vamos lá. No início do século XX, havia grande rivalidade entre as potências econômicas europeias. Então, nós tínhamos ali, no raio dessas grandes potências, a França, a Inglaterra, a Rússia, que estava a leste, mas ainda estava dentro do contexto europeu, e a Alemanha, que não tinha se formado ainda enquanto nação. E a gente vai chegar mais adiante sobre isso aí, né? Um século antes, entre os anos de 1750 e 1850, o avanço tecnológico permitiu a criação de máquinas movidas a vapor. Até então, o trabalho era manufaturado, né? Tinha a máquina já, o TA, por exemplo, mas é tudo muito manual. E aí nós temos aí essa transformação tecnológica que vai dar um peso na produção econômica. E aí surge a Revolução Industrial, porque a produção ela é acelerada, né? A Revolução Industrial mudou a forma como a economia europeia e depois no resto do mundo passou a funcionar. As máquinas passaram a substituir a manufatura e a velocidade da produção aumentou significativamente. Os grandes empresários estocaram produtos em grande quantidade e precisavam de escoamento dessas mercadorias para dentro da Europa e para fora, com o objetivo de lucro e acúmulo de riquezas, que é a base, a essência do capitalismo. E aí a gente traz aqui para vocês também visualizarem algumas imagens bem interessantes, que são dois grandes empresários ali no hall da Inglaterra, e por trás deles, se vocês observarem a imagem, você tem a produção de automóveis, porque a Revolução Industrial ela vai trazer isso, a produção de outros maquinários que até então a produção econômica não garantia, né? Então você tem ali a imagem da locomotiva, também é um outro produto da Revolução Industrial, né? E aí tem duas fotos aqui mais abaixo que vocês vão observar que são crianças trabalhando. Porque nesse período da Revolução Industrial, aí no século XIX e pegando no começo do século XX, muitas mulheres e crianças eram exploradas nas grandes fábricas, porque era mão de obra barato e essas mãos de obras elas podiam se estender por até 16 horas por dia. Então vejamos aí qual era a base da organização do trabalho na ocasião. Aí vem os movimentos nacionalistas, esse aí é um outro elemento preparando a guerra, né? O movimento nacionalista na Europa fez com que surgisse um sentimento de unificação dos povos com costumes e línguas comuns sobre o mesmo território. Aquilo que eu falei mais atrás, que é a questão dos estados nacionais, um delimitado território com governo, mas aí as pessoas com identidade cultural própria. E isso contribuiu para o conflito de fronteiras, pois a intenção era anexar áreas pertencentes a outras nações. É o caso da Itália, que só vai ser unificada no século XIX, no finalzinho, 1870, e a Alemanha também. A gente vai discutindo isso no processo, mas entendamos que dentro da Europa, os estados-nações que nós conhecemos hoje, eles não estavam configurados desta maneira, né? Então, o território inglês, o território italiano, alemão ou francês tinham outras delimitações. E é nesse período aí do pré-guerra que essas fronteiras começam a ser discutidas e disputadas, né? Neste movimento nacionalista se destacaram
o pan-eslavismo, pan é de união, né? Pan-eslavismo, que envolve os povos eslavos, aí mais ao leste europeu, junto com a Rússia, então a Polônia, são povos eslavos. E o pan-germanismo, que era justamente a Prússia tentando unificar aqueles reinos menores também germânicos em uma única nação, que seria a Alemanha, né? Então, os movimentos nacionalistas que tragam as imagens, porque na própria época, como é que os artistas, como é que os comunicadores costumavam retratar aqueles momentos, né? Então, aqui eu trago 3 momentos distintos. Aí, as bandeiras nacionalistas, é o momento em que as nações europeias brigavam por seus espaços. Um pouquinho antes teve já esse movimento nacionalista na França, que é o símbolo da Revolução Francesa, né? Exaltando a pátria francesa, e um momento de disputa que vai levar, que é o estopim da Primeira Guerra, que a gente vai tratar mais adiante, que é o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando lá na Sérvia, tá certo? Então a gente vai passando e vai discutindo isso no processo. Então, o pan-eslavismo tinha a intenção de unificar todos os povos eslavos do leste europeu, liderado pela Rússia. Então a Rússia está lá, grande potência do Oriente territorial, mas que tinha pretensões de expansão territorial e controle para a produção econômica. E aí a Polônia, a Hungria, a Iugoslávia estão dentro dessas nações do bloco eslavo. O pan-germanismo pretendia unificar todos os territórios onde viviam os povos germânicos da Europa Central, sob liderança da Prússia, atual Alemanha. Porque antes de termos a Alemanha, nós tínhamos um dos maiores, ou o maior reino naquela região germânica, era a Prússia. Ela que vai unificar com todos os outros esses pequenos reinos e criar a grande Alemanha em 1870. Então aqui a gente tem um pouquinho um mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Aí vocês vão ver ali um pouco a divisão dos territórios, né? O Império Alemão, nós temos a França, né, que é o Império Francês também, a França não era república. Nós temos ali o Império Austro-Húngaro, o que nós conhecemos como Áustria hoje, não é só a Áustria, já foi parte de um território maior, o que conhecíamos depois como a Iugoslávia, que foi a Sérvia, a Croácia, unificada num único território, porque foi justamente nesse período em que a Áustria e a Hungria criou um grande império, um grande território dentro da Europa. Então, a disputa por mais territórios é que vai levando esse conflito. Então, é interessante vocês buscarem o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial e começar a comparar com outros mapas para ir desenvolvendo essa compreensão de territórios, né? Neste cenário de nacionalismo, tem um revanchismo francês, né? Então ele teve um peso muito grande. Em 1870, a França e a Prússia travaram a Guerra Franco-Prussiana, né? Não era a Alemanha ainda, mas já existia a França, pela disputa da Alsácia-Lorena, território francês rico em minério de ferro e carvão. Vejam que carvão é um produto base das máquinas a vapor e vai ser muito útil para as grandes potências, principalmente da produção fabril, né? Então, com a derrota francesa, este território foi anexado à Prússia, aguçando esse revanchismo francês, que a gente vai ver o resultado dele mais adiante, né? Então a gente tem aqui no mapa um territóriozinho que vocês vão ver ali entre a França e a Alemanha. Qual é o território em disputa? Alsácia-Lorena, esse território rico em minérios, como eu falei. E aqui a gente tem mais algumas imagens dos artistas da época, né? Como é que eles retratavam aquele momento, o fato histórico. Hoje nós temos a máquina fotográfica, digital, e que em poucos segundos as informações estão no mundo inteiro. Mas a forma de registro na época que a gente precisa resgatar e fazer uma análise no seu tempo são essas daqui, né? Então, aí vamos para a expansão capitalista. Já falamos lá atrás que esse acúmulo de riqueza, a tecnologia gerou a revolução industrial e aí os novos mercados, né? Então, a expansão capitalista ocorre com a transformação tecnológica e a consequente revolução industrial que ocorre na Europa entre os anos 1750 e 1850. Então, vocês não vão esquecer mais dessas datas nem desses fatos, pelas repetições que eu tenho trazido aqui.
Em 1750, é a Inglaterra que inicia seu processo de industrialização, né? Então, há autores que dizem que essa consolidação só acontece por volta de 1780, então entrando para o século XX. Mas é a Inglaterra o primeiro país, a primeira nação na Europa a se industrializar. No decorrer do período, as demais nações europeias também, os Estados Unidos na América e o Japão na China, ou seja, sai um pouquinho da dinâmica europeia e o processo de revolução industrial se espalha por outros continentes, em menor proporção, mas vai criando ali o germe de grandes potências. Então, é assim que a gente vai construindo esse cenário de disputa. A Revolução Industrial mudou as relações econômicas da Europa com todo o mundo. As máquinas passaram a substituir a manufatura e a velocidade de produção aumentou significativamente. Então imagine, né? Hoje a gente tem essa disputa aí global pelos mercados e as indústrias são 4G, já geração 4, que é tudo movida a robôs, mas a tecnologia dali do começo do século XX era justamente a máquina a vapor e depois a máquina elétrica. E aí, isso é o grande boom da época, né? Os grandes empresários produziam mercadorias em grande quantidade e precisavam de escoamento dessas mercadorias para dentro e fora da Europa. Porque aí a superprodução, né? E está rolando justamente porque os mecanismos são mais ágeis. Então, dentro disso, vem a colonização da Ásia e da África, né? Por quê? Essa disputa vai ser acirrada a partir do momento em que as grandes potências europeias percebem que não tem mais espaço interno e vão buscar fora, que é essa a ideia de imperialismo, expansão territorial para acúmulo de riqueza, né? Em busca de novos mercados, fornecedores de matéria-prima para alimentar a indústria, as grandes potências se voltam para estes dois continentes que eu citei. As nações africanas e asiáticas eram desprovidas dos armamentos sofisticados em relação aos europeus, né? Os europeus passaram por uma revolução industrial que mexe com maquinário, inclusive de armas. E aí a África e a Ásia não estavam focadas nisso, né? Então é um outro momento histórico. Então, e tem mais, esses povos, em algumas regiões da África, por exemplo, vivem conflitos, o expansionismo interno, noutra perspectiva. Então, esse momento foi um momento muito propício para estas colonizações. Então, e não entraram no mesmo momento desenvolvimento tecnológico, né? O que quer dizer com isso? A África, só arrumando aqui o pensamento, que às vezes a gente se perde um pouquinho. A Ásia e a África não tinham o mesmo patamar de desenvolvimento tecnológico que a Europa. Dessa forma, elas ficaram mais vulneráveis para a colonização. Bom, para a gente fechar esse ponto. Então, a resistência dos povos africanos e asiáticos não foi capaz de impedir a colonização das nações. Isso que eu acabei de citar aqui. Europeias em seus territórios. A Ásia já era detentora de uma população gigantesca. Veja aí a ideia de mercado consumidor, como é o caso da Índia e da China, que até hoje também são, né? A China e a Índia tem, juntas tem mais de 3 bilhões de habitantes. Então isso é um mercado consumidor gigantesco e na época já era assim. Então, e estavam cheios de reservas de minerais envolvendo carvão, metais e pedras preciosas, coisa que a África do Sul também produziu muito para a Inglaterra. Pedras preciosas. E aqui a gente tem uma imagem para falar bem rápido, porque vocês também podem buscar em outras fontes mais adiante, esse momento aqui ele não é único, sobre a questão da participação africana na Primeira Guerra Mundial, né? Então a mensagem, a imagem, ela traz também um texto verbal. Muitos foram forçados a lutar pelos seus colonizadores. Então a população africana, em boa medida, foi colocado na guerra contra a sua própria vontade. Os governantes das grandes potências firmaram tratados de aliança entre si, com o objetivo de fortalecer suas bases contra os rivais. Foram muitas negociações e tratados bilaterais que fez com que a Europa, em 1907, estivesse dividida em dois grandes blocos. A Tríplice Aliança, formada basicamente aí pela Alemanha, Áustria e Itália, o Império Austro-Húngaro, porém tinha outras nações mais periféricas nessas alianças. E a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Então esses blocos eles vão ser definitivos para o deslanche da guerra.
E aí a gente tem aqui também um outro mapinha para vocês estarem buscando aí, depois rever na internet, essas localizações, né? A divisão aí dos territórios. As cores, elas indicam as áreas de interesse, o que era mais a área de influência da Tríplice Entente e a área de influência da Tríplice Aliança. Essas alianças passaram por mudanças estratégicas durante o conflito, conforme os interesses de cada país em cada momento. Por exemplo, a Itália mudou de bloco em 1915, com a guerra em andamento ainda, né? Então, vamos entender mais adiante por quê. O clima entre as grandes potências estava muito, muito tenso. Dessa forma, qualquer ofensa de ambos os lados poderia deflagrar um conflito. Isto se deu com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, e a sua esposa, na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, em 28 de julho de 1914. Né? O autor do assassinato foi o estudante, e aí só para a gente citar um pouco, não é que o estudante é isso, mas um jovem que está fazendo parte daqueles movimentos, na ocasião movimentos nacionalistas, né, arraigados. Façam uma comparação com alguns movimentos que existem hoje. Quais são os movimentos radicais que vocês conhecem hoje? Né? Então, o estudante Gavrilo Princip, pertencente à organização secreta Unificação ou Morte, ou também chamado popularmente de Mão Negra. Então veja aí, unificação ou morte é um termo muito forte e aí demonstra o radicalismo que se tinha em torno do nacionalismo na época, né? E aí as conexões entre essas questões. Essa organização secreta era apoiada pelo governo sérvio, que mantinha ligações com o governo russo, que fazia parte da Tríplice Entente. Então já criava uma rivalidade com a Tríplice Aliança. O assassinato de Francisco Ferdinando fez com que a Áustria tivesse uma reação militar contra a Sérvia. A Áustria aliada dentro da Tríplice Aliança, né? Então, é neste momento que as alianças definem os lados de conflito. O sentimento nacionalista imperante e a rivalidade intensa gerou grande euforia pela guerra nas sociedades. Não eram só os governos e os militares, uma parcela da população também foi envolvida nesse sentimento, né? Então, momentos de disputas políticas nas nações, como a gente vê hoje, também ainda há um envolvimento muito grande da população em todo o processo. Façam comparações da Primeira Guerra Mundial com algumas coisas que vocês conseguem visualizar hoje na televisão, por exemplo, né? Então, quem era contra a guerra era considerado traidor da pátria. Vejam o grau de radicalismo, né, que tínhamos na ocasião. E aí nós temos aqui duas imagens também, que aí na história vocês precisam muito trabalhar com a questão das imagens, com os documentos de época, como a arte ali do assassinato, que eu já trouxe um pouco antes, ela simboliza ali o momento do atentado. Uma outra marca aqui é justamente o símbolo dessa organização secreta. Aí eu trouxe as duas coisas para vocês compararem e poder observar melhor depois estes símbolos e o significado e as informações que eles trazem. A guerra durou 4 anos, de 1914 a 1918. 2 grandes blocos de países se envolveram nela. De um lado estava a Alemanha e mais o Império Austro-Húngaro, Turquia e Bélgica. Do outro lado, a França, a Inglaterra, a Rússia, a Sérvia, o Japão, a Itália, entre outros. Quadro que vai se alterando com o caminhar da guerra, aquilo que eu falei. A Itália, ela fazia parte da Tríplice Aliança, mas como ela ficou um pouco neutra no processo, esperando um momento de maior vantagem, ela só entrou na guerra em 1915 e do lado da Tríplice Entente. Ela não entrou do lado da Tríplice Aliança. Por quê? Porque ela negociou territórios no norte, da Itália, que eram territórios disputados pelos austro-húngaros. Então, a Itália entrou na guerra por um interesse muito pessoal. E aí vamos ver, a gente falou de revolução industrial, de expansão econômica, e vamos discutir também, vamos refletir sobre isso, a tecnologia e a guerra. Porque a guerra, ela vai ter seu caráter mais universalizante a partir da tecnologia e das grandes armas. Mas vamos ver aqui, a tecnologia e a guerra.
O desenvolvimento tecnológico surgido com a Revolução Industrial possibilitou o desenvolvimento não só das máquinas para a indústria, mas também desenvolveu novas e mais potentes armas, como metralhadoras, lança-chamas e os projetos explosivos. Então as bombas, né? Então, nesse período da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter aí essas grandes potências europeias produzindo nas suas indústrias também armas. Então, as indústrias de armamento, elas crescem vertiginosamente. Pela primeira vez, uma guerra utilizou aeronaves e submarinos. Até então, não tínhamos isso envolvido numa guerra, ampliando as estratégias de confronto. E aí a gente vê aqui algumas das armas que foram utilizadas já, né? O lança-chamas foi usado pela primeira vez em combate na Primeira Guerra Mundial. Então a arma, em outros momentos da nossa história também temos isso. Uma grande potência produz uma arma tecnológica. Quando ela entra em conflito com outra, ou algum aliado da sua entra em conflito, essas armas vão ter um peso. E aí o comércio de armas termina tendo um peso muito grande para a produção da guerra. Então, a gente tem aqui também, na Primeira Guerra Mundial, começo do século XX, também isso, né? As metralhadoras, elas eram devastadoras, porque eram muitos tiros por segundo, né? Então isso aí vai ter um peso muito grande. E aí a gente também tem a imagem dos submarinos. As metralhadoras, elas vão ser muito utilizadas nas trincheiras, que a gente vai ver mais adiante. Então aqui nós temos o avião, já aqui mais metralhadoras e as máscaras. Interessante aqui, se vocês podem observar, essa foto aqui de cima que traz um conjunto de pessoas com máscaras, porque naquela ocasião também os gases tóxicos já estavam sendo utilizados como arma em guerra. Então percebamos aí a diversidade e a potência destruidora das armas, né? E aí vamos para as principais fases do conflito, que foi deflagrado lá em 1914, desculpa, né? Então, as principais fases do conflito são: a primeira fase, de 1914 a 15, foi marcada pela intensa movimentação entre as forças beligerantes. O que são forças beligerantes? São as forças em disputas, em guerra, né? Então, as principais forças. A Alemanha avança para o território francês e a França reage, criando uma barreira para impedir a conquista de Paris. E aí a gente já tem aí a ideia da sequela que ficou, né, do trauma que ficou na França com a Guerra Franco-Prussiana, na qual a França perdeu, que falamos mais atrás um pouco, né? Então, essa reação francesa foi denominada Batalha de Marne, porque a região de Marne foi onde a França barrou a Alemanha. A partir daí se manteve um equilíbrio de posições entre beligerantes, sem muitas novidades, porque as potências corriam para determinadas regiões de fronteira para tentar conter ou avançar sobre o inimigo. E aí vem a segunda fase, de 1915 a 1917. Há uma intensa movimentação. A intensa movimentação foi substituída pelas guerras de trincheiras. A partir daí, com os territórios já estabelecidos de avanço, a gente tem uma outra estratégia de guerra. Um modelo de guerra com poucos movimentos já, porque aí está mais parada. As trincheiras eram valas e barricadas montadas naqueles territórios em que o inimigo conseguia avançar e mantinha ali uma posição fixa, sempre tentando avançar no território inimigo, né? Nas trincheiras se enfrentavam rivais e à noite, como todos soldados expostos a frio, chuva, sol, foi criando um grande desgaste e aí foi o número de mortes vai aumentando na guerra, justamente no momento das trincheiras, que foi um momento muito doloroso para milhares de soldados de todos os países beligerantes. E aí a gente tem as imagens das trincheiras, essas valas cavadas onde os soldados ficavam de noite, né? Ali muitas vezes com falta de alimentação, a falta de higiene, as mortes dos companheiros de guerra, ali também vai gerando um problema de contaminação e isso vai ter consequências futuras, né? Mas aqui foi uma característica da segunda fase da guerra. Nesta fase, há o ingresso dos Estados Unidos e de outros países na guerra, porque aí as alianças estão formadas, mas nós temos aí também
que tipo de interesses, né? Então, os Estados Unidos, ele já vinha de uma trajetória e de apoio aos países da Tríplice Entente, e aí ele tem um momento agora de participar dessa guerra de forma mais efetiva, né? A Alemanha, fazendo uso de submarinos, já atacou navios de países tidos como neutros, né? Os Estados Unidos eram deles, o Brasil também, né? Esses países transportavam alimentos. A Alemanha alegou isso, mas esses países transportavam alimentos e armamentos para os países beligerantes. E a Alemanha se sentiu ameaçada com isso, né? Então, dois exemplos que a gente traz aqui desse motivo para que os Estados Unidos entrassem na guerra foi o afundamento de 2 navios americanos e um brasileiro, né? O Lusitânia e o Arábia, dos Estados Unidos, e o Paraná, do Brasil. Tiveram outros submarinos que foram afundados, mas isso aí foi um motivo para os Estados Unidos e, de certa forma, o Brasil oficializar suas entradas na Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos entraram na guerra em 6 de abril de 1917, mas a Rússia saiu da guerra em 3 de março de 1918, devido ao seu conflito interno. Então vejamos aí, quando sai uma grande nação da guerra, entra uma grande nação, porque os Estados Unidos estava na América, mas já era uma grande potência em crescimento, e o processo da Revolução Industrial e depois da guerra acelerou essa vantagem americana em se tornar grande potência. Então, nesse momento, a Rússia sai, mas a Rússia sai porque ela passou pela Revolução Socialista e não se viu parte da guerra. Ia travar um outro tipo de debate agora, né? Então, para a gente ir entendendo qual é um pouco dessa movimentação da disputa de interesses no período. Então, aí os Estados Unidos ele tem essa função estratégica para a gente aqui fixar um pouco essa compreensão sobre qual o papel dos Estados Unidos na guerra. Então, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra apoiando as nações da Tríplice Entente, fornecendo ainda alimentos e produtos industrializados, incluindo armas de alto poder de destruição, que contribuiu para a indústria americana dar um salto em relação às demais potências. Essa participação foi fundamental para a vitória da Entente, ou da Tríplice Entente, lá, que é essa aliança da Inglaterra e França. Com a entrada dos Estados Unidos, o Brasil e outros países na guerra, a Entente recebeu um apoio logístico gigantesco, né? Porque enquanto a Alemanha perdia território, porque ia se isolando, a Tríplice Entente ia negociando e trazendo os novos parceiros para a guerra. A Alemanha foi ficando cada vez mais isolada, sem conseguir oferecer ofensiva, na mesma proporção que a Entente. Em 11 de novembro de 1918, o governo alemão assinou o armistício. O armistício é aquele tratadozinho que a gente vai ver um pouco mais adiante, que é um acordo de paz, em linhas gerais, e estava em condições completamente desfavoráveis, porque se saiu perdendo seus territórios e perdendo a disputa a qual ela se lançou, então o acordo de armistício ele vai ser desvantajoso para a Alemanha. A Alemanha perdeu territórios anexados durante a guerra, devolveu todo o material de armas pesadas capturados no conflito e assumiu pesadas indenizações aos vitoriosos, em especial a França, que de alguma forma vingava a derrota na guerra franco-prussiana no final do século anterior, lá por volta de 1870, como eu tinha já sugerido. Aí veio o Tratado de Versalhes, foi o tratado de paz definido pelas potências europeias para selar o armistício de novembro de 1918, que a Alemanha assinou contra a sua vontade, porque ela saiu dizendo que foi forçada a assinar esse tratado. E aí ele aconteceu com essas representações das grandes potências europeias e mundiais na ocasião, no Palácio de Versalhes, na França, em 28 de julho de 1919. Então, e aqui eu trago alguns documentos, as imagens também, como eu já citei antes, como é que se registrava na época. Tem uma charge aqui criticando, se vocês observarem a charge, vai ter ali o tratado cheio de remendos saindo do hospital. Então, é uma observação que vocês vão fazer de como os jornalistas, digamos assim, da época tratavam o Tratado de Versalhes, ou discutiram o tema. Aí o próprio documento histórico, que está nos museus, e uma outra imagem com as grandes lideranças internacionais reunidas. E aqui vocês têm um mapa comparativo, onde vocês podem perceber, né, o que era antes da guerra
né? A Rússia ali gigantesca, que aí depois se transforma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a Alemanha, como o território dela foi ficando, né? Ali onde era o Império Austro-Húngaro, ele já não existe mais, já existe uma outra configuração de países que vocês vão observar com mais cuidado nas pesquisas que vocês vão estar fazendo, né? Aí temos alguns aspectos sociais, a população do campo, os aspectos sociais da guerra como um todo, né? A população do campo e urbana foram envolvidas no conflito, então mudou a realidade do campo, a destruição das lavouras, moradias e demais espaços públicos. Isso gerou um aumento da fome, da pobreza e da precarização das condições sanitárias. Por consequência, aumenta a violência. É nesse período também aí, do final da guerra, é que surge a gripe espanhola, que a gente não vai tratar aqui, mas vocês podem, nesse período que estão em casa, pesquisar sobre também. Então, a gripe espanhola matou milhões de pessoas e a guerra foi um dos elementos que causou essa grande crise sanitária. E os aspectos econômicos, a guerra teve como principal motivo a disputa econômica entre grandes potências, já viemos trazendo isso desde o começo, das potências europeias, envolveu grandes investimentos financeiros, que foi muito dinheiro, não só para manter a logística da guerra, né, a infraestrutura, mas também dos armamentos, né? A produção econômica nos países envolvidos diretamente paralisam e as economias entram em crise. Isso aí foi durante a guerra. As indústrias, elas pararam, os países foram destruídos, principalmente na Europa. Os Estados Unidos, por estar distante, ficou numa situação diferenciada, né? A recessão econômica aumenta a pobreza, a desigualdade social e a violência, como eu disse anteriormente, assim como contribui na redefinição da liderança econômica mundial. Os Estados Unidos emergem como grande potência econômica, a Alemanha sai economicamente arrasada. Então, a Inglaterra, que era até então a grande potência mundial, ela perde esse espaço, os Estados Unidos assumem e a Alemanha perde bastante. E os aspectos políticos, a Europa, antes da guerra, era constituída por grandes monarquias. Então, após a guerra, o sistema republicano é implantado na maioria dos países. As fronteiras entre as nações mudaram, o Império Austro-Húngaro é desmontado, a Turquia perde a maior parte do seu território, que era do antigo Império Turco-Otomano, né? Então, há uma mudança geral na relação dentro da Europa e que vai influenciar o resto do mundo. A Alemanha perde a região da Alsácia-Lorena, que é restituída para a França, foi criada a Iugoslávia, naqueles pequenos países ali da região dos Balcãs, né? Onde a gente chama os Balcãs, ali na Europa mais central, mais puxando a leste, entre outras mudanças. No campo da geopolítica, ou da política mais global, a Inglaterra perde a liderança e os Estados Unidos iniciam seu papel de liderança política no mundo. Então, hoje a gente conhece como grande potência mundial os Estados Unidos. Em outro momento foi outra potência e hoje vocês podem analisar quais são as grandes potências do mundo. A importância tecnológica e científica, né? Que aí esse peso que a ciência e a tecnologia teve durante todo o processo de desenvolvimento humano. O século XIX foi considerado o século da ciência, pois não só a Revolução Industrial acontece, em grande parte, nele, mas, como é que se diz? Como é que eu poderia dizer? A ciência vai ter um peso nisso aí, né? Então, dentro da Europa, a gente tem esse peso da Revolução Industrial trazido pela ciência, mas isso vai interferir, vai influenciar em outras regiões do mundo mais adiante. A ciência se desenvolve criando novos produtos, medicamentos, novas áreas de conhecimentos, que vão surgindo, por exemplo, nas áreas de conhecimento, no século XIX, a gente tem um surgimento da sociologia, da antropologia, a biologia ela assume outra característica com Charles Darwin. Então, esse desenvolvimento científico ele vai ser fundamental também para... foi fruto também, consequência da Primeira Guerra Mundial. A sociologia e a antropologia, como eu já citei, né? Vamos lá. Desta forma, o século XX se inicia com a sociedade mundial passando por esse conjunto de mudanças que vai resultar na Primeira Guerra, que pelo nome sugere outra posterior. Primeira Guerra sugere que haverá uma segunda que vocês vão estudar em outro momento. Então, a gente vai percebendo como é que esses conflitos eles vão se desenvolvendo, mas também o que é que eles causam, né? A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito armado no mundo que envolveu vários países de diversos continentes provocados pelas potências econômicas europeias.
O grande motivo da guerra foi a disputa de mercado de territórios de controle entre essas potências que estavam em expansão capitalista. Seus antecedentes, e aí também recapitulando isso, o nacionalismo extremo que surgiu com a consolidação dos Estados-nação, né? A disputa de territórios dentro e fora da Europa, e aí a colonização da África e da Ásia, e a expansão da produção industrial exigia novos mercados para escoamento dos produtos industrializados e novos fornecedores de matéria-prima. Então, isso justifica a colonização desses outros continentes dentro do processo de expansão. As disputas ocasionaram o surgimento de dois grandes blocos de nações a partir dos seus interesses, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. O estupim da guerra se deu com o atentado que matou o príncipe, e aí a gente vai percebendo o desenrolar. Só um momentinho aqui, uma questão técnica, tá? Então essas recapitulações que a gente fez aqui com vocês ficam para vocês estarem buscando, porque está na internet disponível. Eu deixo no final um conjunto de sugestões que a gente precise para poder pesquisar e ampliar esse conhecimento, e deixo algumas questões também, né, para vocês refletirem aqui. Quais os principais fatores de expansão do capitalismo no início do século XX? Como a expansão capitalista influenciou na Primeira Grande Guerra, que é a Primeira Guerra Mundial? Por que a guerra foi considerada mundial? Aí é bom, esse é um detalhe mais simples, mas é possível vocês também responderem. Qual foi o papel da tecnologia para o prolongamento do conflito? Então, armas que possibilitaram isso. Quais as principais consequências da guerra no pós ela e o que foi o Tratado de Versalhes? Uma coisa bem simples que está lá também no material e que vocês vão poder dialogar com esses conteúdos na internet e nos livros didáticos que nós temos disponíveis. Então, agora nós temos uns momentos para as perguntas, né, e vamos ver como é que a gente dialoga um pouco com essas perguntas e todo o conteúdo trazido. Pronto, aqui você traz os principais fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. Então, uma pergunta legal. Então, os principais fatores é esse. A gente tem aí a disputa econômica na Europa, né? Então a expansão do capitalismo e o imperialismo, que era essa dominação sobre outros territórios para poder gerar matéria-prima e novos mercados consumidores, foram os principais conflitos ali, porque o interesse era basicamente econômico expansionista. O e-mail. Pronto, então, bom, a gente tem aqui algumas questões que podem ser tratadas depois por e-mail, e aí eu vou citar para vocês tá, ok. Então tem mais umas perguntas aqui. Desculpa que aí a gente está aqui ao vivo e aí tem algumas questões que a gente vai vendo no próprio processo. Sandra Carla, ETE Dom Bosco, eu não falei, deixa eu voltar aqui somente para eu ver o nome do... Douglas Ricardo Eren Nóbrega, obrigado Douglas, você foi que fez a primeira pergunta, e aí Sandra Carla do ETE Dom Bosco, professor, o fim da Primeira Guerra Mundial trouxe quais consequências? Aí como eu citei também no finalzinho, né, Sandra, então... muita fome, muita pobreza, um destroçamento das economias europeias, mas também um fortalecimento dos Estados Unidos como grande potência, né? E a mudança na própria geografia europeia. Acabou. Certo. Então, a gente tem aí, de maneira geral, voltei aqui já... Pronto. Nós temos aqui, de maneira geral, uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial, onde vocês puderam perceber que os conflitos foram causados pela ambição econômica e também pelo desenvolvimento das sociedades. Mas aí é importante que vocês estejam buscando novas leituras. Por exemplo, aquilo que eu citei anteriormente, vamos ver como é que a Revolução Russa ela acontece nesse período, né? Então, como é que a Revolução Russa ela vai ser influenciada pela Primeira Guerra Mundial? Só um momentinho aqui que a gente está vendo outras questões também, né? Posso voltar para lá, certo. Então, é isso.
Aí a gente está aqui discutindo, porque eu estou conversando com a equipe técnica e ao mesmo tempo dialogando com vocês. E aí a gente volta um pouquinho para o resumo, tem aqui os mecanismos tecnológicos que a gente está usando, e é um desafio para todos nós, certo? Para vocês que estão em casa, que alguns têm mais facilidade com a ferramenta, mas também a gente que está aqui, professores e professoras, preparando esse diálogo com vocês, a gente também tem alguns momentos de dificuldades com as tecnologias. Então a gente volta aqui, obrigado, a gente volta aqui agora para as questões, né, que são fundamentais para a gente ir arrumando nas nossas cabeças esse entendimento. Então, quais os principais fatores de expansão capitalista no início do século XX? Então, como é que a gente compreende isso? Quais os principais fatores de expansão do capitalismo no início do século XX? Então, a gente trouxe aqui que tínhamos a revolução tecnológica, né? Então você tem, com o avanço tecnológico, a revolução industrial, certo? E aí a gente gerou a acumulação de riqueza e a disputa de novos territórios. Como a expansão capitalista influenciou na Primeira Grande Guerra? Essa disputa de territórios e de interesses econômicos é que vai gerar o conflito entre as nações. Por que a guerra foi considerada mundial? Porque ela envolveu continentes diversos. A América entrou na guerra, a África entrou na guerra de alguma maneira e ela se concentrou na Europa, né? Qual foi o papel da tecnologia para o prolongamento do conflito? À medida que as nações tinham armas poderosas, elas puderam resistir por mais tempo em fronteiras diferentes. Então isso foi tornando o conflito mais largo, mais expansivo e mais demorado, né? Quais as principais consequências da guerra? Então, a gente também já discutiu aqui as principais consequências da guerra, que foi a pergunta de Sandra também, foi justamente deixar uma recessão muito grande dentro da Europa, destroçar algumas economias, mas garantir que novas potências surgissem e a economia se rearrumasse no mundo. E o Tratado de Versalhes foi o tratado assinado pela Alemanha para que ela aceitasse o fim da Primeira Guerra como perdedora e a partir daí pagasse as indenizações, que é o que vocês vão ver no próximo capítulo, que é a Segunda Guerra Mundial, como é que essa Primeira Guerra Mundial vai desembocar nessa segunda. Então, esse entendimento vocês vão estar melhorando mais adiante. Certo? Então, a Primeira Guerra, ela de certa forma é um preparativo para a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha não saiu satisfeita, né? As grandes potências europeias estavam com suas economias destroçadas e aí essa recessão profunda não tinha ainda garantido essa satisfação e os Estados Unidos foi o grande ganhador. Mesmo assim, a gente vai construir um cenário de devastação que vai propiciar o reforço desse nacionalismo, que a gente vai estar percebendo quando vai estudar a Segunda Guerra Mundial, o reforço desse nacionalismo, ele volta à tona com mais força, principalmente na Alemanha, que reestrutura sua economia, e aí a gente vai ter um outro capítulo da história da humanidade sangrento para discutir. Mas é importante que a gente entenda isso, né? Então, os grandes conflitos da modernidade, no mundo ocidental principalmente, eles foram causados pelo surgimento e reforço do capitalismo, né? Essa busca pela concentração de riqueza e conquista de territórios foi fazendo com que as nações que foram enriquecendo entrassem em conflito, e aí a essência do capitalismo foi justamente as grandes disputas internacionais. Eu espero que tenha ficado para vocês um pouco dessas informações e a gente vai dialogando no processo, certo? Então, estudem mais, fiquem em casa, acompanhem todas essas aulas, vão vendo quais são as indicações bibliográficas que estão lá no finalzinho do material, e aí vocês vão aprofundando este conhecimento sobre a nossa aula Primeira Guerra Mundial. Vamos continuar? Ah, tá. Então, a gente tem isso aí porque são algumas questões que a gente vai trazendo aqui, certo? Então, vocês têm aí um vasto material de pesquisa, porque não é um tema que a gente discute em pouco tempo. Então, requer essa necessidade de busca contínua, de outras leituras para entendendo esse grande mosaico que é a Primeira Guerra Mundial como o primeiro dos grandes conflitos internacionais que nós tivemos, certo? Então, tchau.
Tchau para vocês, até mais.